Muito bem, meus irmãos, as crianças vão aprender lá e nós vamos aprender aqui no livro do Eclesiastes. Já há mais de um ano nós temos meditado no livro do Eclesiastes. Abra sua Bíblia no Eclesiastes, não é difícil de achar. Se você abrir a Bíblia no meio aí, certamente vai abrir no livro dos Salmos. Depois dos Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Então é fácil de localizar. Hoje vamos pregar o penúltimo sermão no livro do Eclesiastes, ok? Estamos no capítulo 12 do Eclesiastes. Então nós vamos ler, você vai acompanhar silenciosamente os versos 1 a 8. Eclesiastes 12, 1 a 8. Sugiro que você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar aí, olhando na Bíblia, a explicação que nós daremos do sentido desta passagem. Eclesiastes 12, de 1 a 8, ouça com atenção, ouça com interesse, ouça com fé. É palavra de Deus que será lida. Diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. Não podemos abrir mão da Tua assistência um segundo sequer. Mas, Senhor, este momento em que nos debruçamos sobre a Tua palavra para meditar nela, nós precisamos do Senhor de uma maneira especial. Pedimos ao Senhor que trabalhes em nosso coração por meio da Tua palavra. Que Tu promovas em nós, enquanto meditamos nela, aquelas mudanças, aquelas transformações que o Senhor sabe de que necessitamos. Sabe até melhor do que nós mesmos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, queremos ouvir a Tua voz. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém.
Você já sabe que aqui no livro do Eclesiastes, Salomão, nós acreditamos ser Salomão o autor deste livro, está fazendo uma análise da existência humana debaixo do sol. Ele está observando, verificando como é a vida neste mundo e vai nos dando aqui, ao longo do livro, instruções a respeito do modo sábio de viver a vida neste mundo criado por Deus. É isso que ele fez ao longo de todo o livro. Agora, no capítulo 12, Salomão está concluindo a sua obra. Ele está concluindo o seu livro. O capítulo 12 é o fechamento do livro do Eclesiastes. Você percebe isso claramente se você consegue olhar o texto no hebraico, porque aqui na tradução há uma omissão significativa. O capítulo 12 começa com uma conjunção consecutiva no hebraico. E essa conjunção consecutiva, ela é omitida aqui na nossa versão em português. No hebraico não está simplesmente lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lá está assim. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você sabe que uma conjunção é um termo de ligação entre duas orações. E se esta conjunção for uma conjunção consecutiva, você sabe que a segunda oração é uma consequência da primeira, é uma consequência daquilo que foi dito antes. Então, nós podemos dizer que depois de fazer uma longa análise da vida debaixo do sol, Salomão se prepara para concluir a sua obra e ele então usa esta conjunção consecutiva. Por isso o quê? Por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, diz Salomão. Por isso, dá um tom conclusivo, não é? Por isso, por causa de tudo o que foi dito, a consequência natural de tudo o que Salomão acabou de escrever a respeito da vida debaixo do sol, ele disse que você deve lembrar-se do seu Criador. Então, por isso, lembra-te do teu Criador. Então, esta é a ordem. Salomão prepara-se para concluir a sua obra fazendo um chamado para que os seus leitores, para que você e eu nos lembremos do nosso Criador. Mas a pergunta é, o que significa lembrar-se do Criador? O que significa isso? Lembrar-se do Criador. Irmãos, em primeiro lugar, lembrar-se aqui não é meramente uma atividade mental. Preste bem atenção. Lembrar-se aqui não é simplesmente uma atividade mental. Não é lembrar-se apenas no sentido de ter registro mental. Não é apenas no sentido de ter memória dos fatos. Lembrar-se aqui deve ser entendido como um apelo prático. Lembrar-se aqui é de natureza prática. Lembrar-se aqui é mais no sentido de agir, mais no sentido de viver
de acordo com um determinado fato. Lembrar-se aqui é responder corretamente à lembrança de um determinado fato. Então, lembrar-se do Criador significa um determinado jeito de viver. Lembrar-se do Criador significa um modo de vida. Então, o que Salomão quer que você entenda é que o modo adequado de viver debaixo do sol é lembrar-se do Criador, é viver como uma criatura diante do Criador. Então, o que Salomão quer é que você entenda que viver de maneira sábia nesse mundo é viver como criatura. Lembra-te do teu Criador. Admita a tua criaturidade. Viva neste mundo como criatura, porque é isto que você é. Irmãos, nós somos muito tendentes a nos esquecermos de que somos criaturas. Nós temos muita dificuldade de admitir a nossa condição de criatura. Nós temos muita dificuldade de admitir a nossa criaturidade. E sabe, irmãos, isto complica muito a nossa existência. Isso complica muito a nossa vida debaixo do sol. Muitos dos nossos problemas acontecem exatamente porque nós nos esquecemos de que somos criaturas. Então é isso que Salomão está dizendo. Lembre-se de que você é uma criatura. Lembre-se de que você tem um Criador. Talvez você diga, pastor, isso aí é chover no molhado. Eu sou um criacionista. Eu creio em Deus como Criador. Pastor, eu sou capaz até de provar que Deus é Criador dos céus e da terra. Mas sabe, irmãos, o que está em jogo aqui não é simplesmente a fé que você professa. Repito, o que está em jogo aqui é um estilo de vida. O que está em jogo aqui não é apenas a fé que você professa, mas é o modo como você vive. Muitos que se dizem criacionistas vivem como ateus evolucionistas. Embora digam com seus lábios que há um Criador, embora confessem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com seu estilo de vida, eles estão dizendo o contrário. Dizem com os lábios que crê num Deus Criador, mas parecem dizer o contrário com o modo como vivem. Porque vivem como se não houvesse um Criador. São criacionistas teóricos, mas evolucionistas práticos. É disto que Salomão está falando quando ele diz, lembra-te do teu Criador. Lembrar-se do seu Criador, repito, significa admitir a sua condição de criatura. Então aqui você está sendo chamado hoje pela palavra de Deus a viver neste mundo como criatura.
E qual é a implicação disto? Qual é a implicação de se admitir a condição de criatura? Irmãos, em primeiro lugar, admitir a sua condição de criatura significa admitir a sua sujeição. Se há um Criador, você está sujeito a Ele. A criatura é, por definição, sujeita ao seu Criador. A criatura é, por definição, dependente do seu Criador. Nenhuma criatura possui autonomia. A criatura depende do Criador até para existir. Ela não é autoexistente. É o Criador quem determina quem você é. O Criador tem direitos sobre a obra das suas mãos. O Criador tem direitos autorais sobre as obras das suas mãos. Esta é uma implicação de ser criatura. Você é sujeito ao seu Criador, você é dependente dele, você não é autônomo. A metáfora que a Bíblia usa para ilustrar esta relação criador-criatura é aquela figura do oleiro e do vaso. Lembram? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, Paulo usa esta metáfora para ilustrar a sua relação com o Senhor. Romanos 9, verso 20. Notem como é que Paulo usa essa metáfora do oleiro e do vaso. Ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que Paulo está dizendo é que Deus tem direito sobre as obras das suas mãos, assim como o oleiro tem direito sobre o barro. O vaso não pode dizer para o oleiro: por que você me fez assim? Então, lembrar-se do Criador significa admitir que ele tem o direito de determinar as coisas da sua vida. Alguém perguntou a você se você queria nascer? Você foi colocado nesse mundo sem que consultasse você, não é verdade? Você escolheu nascer no tempo em que você nasceu, dos pais que você tem, na época e no lugar em que você nasceu? Nada disto foi determinado por você. Você é criatura. O oleiro tem direito sobre o vaso. O vaso não pode dizer ao oleiro: por que você me fez assim? Então, lembra-te do teu Criador significa admitir a sua criaturidade e admitir que ele tem o direito de determinar as coisas da sua vida. Você vive num mundo onde quem governa não é você. Lembra-te do teu Criador. Pare de viver como se você fosse autônomo. Você não é autônomo. Você é criatura. Mas, além disso, admitir a sua condição de criatura não é apenas admitir que ele tem autoridade sobre você, mas é também admitir que o Criador sabe melhor do que você o que lhe convém.
ou o que melhor convém a você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele é o Criador. Por exemplo, quando você compra um eletrodoméstico qualquer, normalmente vem junto um manual do fabricante, não é assim? Normalmente vem um manual do fabricante dando orientações sobre o que é melhor para aquele aparelho, não é? É o fabricante quem sabe o que melhor convém no uso daquele eletrodoméstico. Assim também é o Criador quem sabe o que é melhor para as suas criaturas. Ele quem projetou você e ele sabe como a sua vida funciona melhor. Então, lembrar-se do seu Criador, admitir a sua condição de criatura, viver como criatura neste mundo, significa preferir viver do jeito do Criador e não do seu próprio jeito. É admitir que ele sabe exatamente o que é melhor para você. Irmãos, a nossa cultura esqueceu-se do Criador. Aliás, a sociedade contemporânea nem sequer acredita que há um Criador. O que se crê hoje em nossa sociedade pós-moderna é que o mundo surgiu por acaso. E por isso a tendência é que as pessoas vivam como se elas fossem autônomas. Por exemplo, as pessoas dizem hoje que você tem o direito de ser o que quiser. Ser o que quiser. Você é autônomo. Você nasceu homem, mas se quiser pode ser mulher. Não é assim? Pode. Você nasceu mulher, mas se você entender que isso foi um erro da natureza, um equívoco, você pode ser homem. Você pode ser o que você quiser. Você é autônomo. Mas depois de investigar a vida debaixo do sol, Salomão está dizendo, não é assim. Não é assim. Lembra-te do teu Criador. Admita a sua condição de criatura. Pare de viver pensando que você é autônomo. O jeito de viver debaixo do sol com sabedoria é admitir a sua condição de criatura. Então, irmãos, isso significa dizer com sinceridade: eu sou criatura. Quem eu sou e onde eu estou é bom e eu não quero outra coisa. Lembra-te do teu Criador. Admita a sua condição de criatura. Diga para você mesmo: o meu Criador é sábio. Quem eu sou e onde eu estou é bom e eu não quero outra coisa. Isso é viver como criatura debaixo do sol. Mas o Eclesiastes diz mais. Ele não apenas diz, lembra-te do teu Criador, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que é que ele acrescenta esse detalhe? Lembrar-se do Criador nos dias da tua mocidade. E ele explica, está aí no verso 1 ainda. Ele explica, antes que venham os maus dias
E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que ele está dizendo é que quanto mais cedo você admitir a sua condição de criatura, melhor para você. Quanto mais cedo você abandonar a sua vida autônoma, melhor para você. Por quê? Porque chegará dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Mas por que é que o pregador chama a velhice aqui de dias maus? Por que que ele se refere a esse tempo da vida de anos de desprazer? Será que a velhice em si mesma é algo ruim? Irmão, certamente que não. Há ganhos no envelhecer. Há certos ganhos que só vêm com o tempo. Mas Salomão está pensando aqui no declínio da vida, na perda do vigor que vem com o passar do tempo. É por isso que ele chama de dias maus. É por isso que ele diz que são dias nos quais não temos prazer. E notem como ele fala desse declínio do vigor, desse declínio da vida, de maneira figurada e até bem-humorada. Veja aí na sua Bíblia. No verso 3, por exemplo, ele fala dos braços, como os guardas da casa. Ele diz, com o tempo eles ficarão trêmulos. No mesmo verso 3, ele fala das pernas, que eram como homens fortes, mas com o passar do tempo ficarão enfraquecidas. Ele fala ainda no verso 3 dos moedores da boca, isto é, os dentes, serão perdidos. E ele termina o verso 3 falando do declínio da visão. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. No verso 4, ele continua descrevendo aí, de maneira até bem humorada, o declínio da vida trazido pelos anos. Os tradutores da nossa versão aí, a versão que estamos usando, a Almeida Revista e Atualizada, colocaram um pouco de interpretação nesse verso 4. Eles entenderam que portas da rua é uma figura dos lábios. Mas olha, no texto original não aparece lábios aí. Lábios não aparecem no texto original. É uma interpretação dos tradutores. Literalmente, o que está sendo dito no verso 4 é: e as portas da rua se fechem, fazendo diminuir o som do moinho. Literalmente é isso. O que Salomão quer dizer aí no verso 4 com isso? As portas da rua se fechem, fazendo diminuir o som do moinho. Talvez o que Salomão tem em mente aí é a desconexão social que vem com o tempo. A tendência é que, com o tempo, o contato com a vida social vá diminuindo. E na segunda metade do verso 4 ele diz: te levantares à voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Na velhice, o sono é pouco e leve. O pio de uma ave te acorda. É isso que Salomão está dizendo. Embora a audição seja pouca, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. No verso 5, ele fala do declínio da vida em termos de medo de altura, de dificuldade para caminhar. Ele fala ainda no verso 5 de embranquecimento dos cabelos, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Ainda no verso 5, ele fala da diminuição da força e do apetite.
São dias quando o gafanhoto parece um peso e o apetite perece. É assim, diz Salomão, a vida debaixo do sol. Vai chegar um momento em que você vai começar a se declinar. Vai chegar um momento em que você vai começar a descer a ladeira. E por que é assim? Salomão responde no final do verso 5: porque vais à casa eterna. E os pranteadores, isto é, os que vão chorar, os enlutados, já estão se preparando. É assim a vida debaixo do sol. Estamos todos caminhando para a morada eterna. Por isso ele diz: lembra do teu Criador. Admita a sua condição de criatura. Faça isso antes de começar a descer a ladeira. Mas que diferença faz lembrar do Criador se todos vamos descer a ladeira de igual modo? Irmãos, é que tem jeitos diferentes de descer a ladeira. Você pode descer a ladeira como autônomo, ou você pode descer a ladeira como criatura. Aqueles que descem a ladeira pensando que são autônomos, tendem a descer a ladeira cheios de raiva, de amargura e de ressentimento. Quando o declínio começar, a tendência é encher-se de raiva, de amargura e de ressentimento. Já aqueles que admitem a sua condição de criatura, diz a Bíblia que descem a ladeira, do mesmo jeito que os demais, mas descem de maneira diferente. Eles tendem a descer com um senso de realização e dever cumprido. Aquele mesmo senso de realização que o apóstolo Paulo demonstrou quando chegava a sua hora. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Além disso, aqueles que descem a ladeira como criaturas, admitindo a sua condição de criaturas, descem ainda frutificando. É isso que o Salmo 92 diz. Mesmo na velhice, ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Admita a sua condição de criatura. Pare de achar que você é autônomo. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor para você. Todos vamos descer a ladeira. O declínio virá para todos nós. Faremos isso cheios de amargura, de ressentimento, ou vamos fazer isso cheios de seiva e de verdor? Você escolhe. Lembra do teu Criador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.